Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o terceiro e último filme de Através da Minha Janela, que chegou pra gente na última sexta-feira na Netflix. Então nós finalmente vamos ter o desfecho final da história do romance de Ares e Raquel, e a gente vai comentar sobre tudo sobre esse filme no vídeo de hoje. Minha Janela, Olhos nos Olhos, vai se passar então depois de todos os acontecimentos que a gente teve em Além-Mar, que aconteceu bastante coisa, acho que dá até pra gente dizer, apesar de ter sido um filme que eu não gostei muito, aconteceu até que bastante coisa pra gente ter um desfecho aqui nesse terceiro. Então a gente tem que começar aí falando da morte do Yoshi, que no filme anterior, o Yoshi, melhor amigo da Raquel, morreu, infelizmente, mas ele acabou morrendo. Também teve toda uma questão de que o Ares provavelmente, ou possivelmente, teoricamente, teria traído a Raquel com a Vera, que é a menina que estudava com o Ares, estudava medicina com o Ares lá em Estocolmo. E aí depois disso tudo, do Ares possivelmente ter traído a Raquel, a morte do Yoshi, enfim, o Ares e a Raquel nesse outono não estão mais juntos, eles estão separados e eles estão se relacionando com outras pessoas. Então a Raquel tá em um relacionamento com o Gregory, que também apareceu no filme anterior, e a gente sabe que o Gregory também já conhecia o Ares, ele meio que tinha uma certa amizade com o Ares, e agora o Ares está se relacionando, tá no namoro com quem? Com a Vera, a menina que possivelmente o Ares teria traído a Raquel, ela mesma, ele tá se relacionando com a Vera. Só que a gente sabe que mesmo eles estando em um relacionamento, né, com outras pessoas, eles ainda têm um sentimento um pelo outro, entendeu? Até porque também eles são vizinhos, então eles ficam se observando ali pela janela do quarto deles, né? Continua aquela questão de um observar o outro e por aí vai. Então tem toda a questão ainda de se eles vão realmente reatar o namoro ou não. Além disso, a gente também tem as tramas aí envolvendo o Artemis e a Cláudia, que continua sendo um relacionamento complicado, porque o Artemis, ele realmente é um cara bem complicado, né? Eu não gosto muito do Artemis, gente. Eu acho que dos três irmãos aqui, dos três irmãos deus gregos, vamos falar assim, que com o nome de deus grego, o Artemis é o que eu menos gosto, e o relacionamento dele e da Cláudia também ainda tá enfrentando alguns problemas, porque o Artemis não sabe, assim, realmente assumir um namoro, assumir um relacionamento, sabe? Acho que ele não tá preparado pra isso. Também tem o relacionamento do Apolo e da Daniela, que também tá enfrentando algumas dificuldades. Antes de qualquer coisa, eu já quero te avisar que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre Através da Minha Janela, Olhos nos Olhos, mas caso você ainda não tenha assistido o filme, eu acho que vale a pena você assistir, até porque se você já assistiu o segundo, você conseguiu assistir o segundo, você consegue assistir esse terceiro também, entendeu? Que a história desse terceiro eu acho que ainda é melhor do que a do segundo. Então se você já assistiu tudo, entendeu, de Ares e Raquel, assiste esse terceiro também, porque eu acho que a gente tem um bom desfecho pra história dos dois. Mas então, a partir de agora, nós temos spoilers. Se você não assistiu o filme, vai lá na Netflix, assiste, depois você volta aqui pra gente comentar sobre Através da Minha Janela, Olhos nos Olhos com spoilers. Então existe um terceiro livro de Através da Minha Janela, que é o Através da Chuva, que quem é o protagonista é o Apolo, porque aqui os livros de Através da Minha Janela, eu acho que dá pra gente falar que eles são quase como os livros de Bridgerton. Eu, pelo menos, sempre tive essa comparação. Que nos livros de Bridgerton, cada livro a gente tem um dos irmãos de Bridgerton como protagonista. E aqui em Através da Minha Janela é basicamente a mesma coisa. Então, nos livros, o primeiro, que é o Através da Minha Janela mesmo, a gente tem o Ares como protagonista. O segundo, a gente tem o Artemis e a Cláudia. E o terceiro tem o Apolo. Só que eu não cheguei a ler o terceiro livro, inclusive eu tenho os outros dois livros, então vocês podem ver que eu ainda não tenho o Através da Chuva, mas eu sei que tem o Apolo como protagonista, e assim, eu não li o livro, mas eu tenho uma clara ideia de que aquele terceiro livro ele não foi adaptado pro filme, tá? Então eu acho que nem faz tanta diferença assim ou não eu não ter lido o livro, porque como o Apolo seria o protagonista aqui no filme, o Ares e a Raquel que ainda são os protagonistas, então eu acho que nem ia fazer tanta diferença assim eu ter lido o terceiro livro. Mas só pra dar essa informação pra vocês, esse contexto de que sim, existe um terceiro livro de Através da Minha Janela. Como eu falei aí que no terceiro livro, o Apolo, que é o protagonista da história, vamos começar então essa crítica aqui falando de Apolo e Daniela, né? Vamos começar por eles. Que assim,
Em certo ponto eu gosto da história deles, eu gosto do que mostraram, só que ao mesmo tempo, olhando pra esse terceiro filme no geral, eu acho a história do Apollo e da Daniela meio desnecessária dentro de tudo que a gente tem acontecendo. Um ponto que eu já venho falando desde o meu vídeo sobre Através da Minha Janela Além Mar, desde o vídeo sobre o filme anterior, é que um erro que eu acho que tem aqui Através da Minha Janela é o fato de serem filmes e não uma série, entendeu? Porque se fosse uma série, eles iam conseguir em cada temporada dar destaque de fato para cada um dos irmãos, entendeu? Igual a gente tem com o Bridgerton. E é uma coisa que não acontece. Então, eles têm 3 irmãos aqui na história que meio que eles gostariam de também trabalhar sobre a trama de cada um desses 3 irmãos, o romance que eles vivem, né? Os relacionamentos, enfim. Só que eles acabam não conseguindo, porque como no primeiro filme fez muito sucesso o Ares e a Raquel, principalmente por causa dos atores, eles querem continuar mantendo o Ares e a Raquel como protagonistas, o que eu acho que é certo, porque já que você viu que deu certo uma vez, é muito provável que continue dando certo nas continuações, só que aí eles acabam não conseguindo explorar tão bem a história e os outros personagens, os outros irmãos Hidalgo, entendeu? Que é uma coisa que eu vi muito nesse filme também, relacionada ao Apollo e a Daniela. No filme anterior a gente viu que já começou a ter uma questão dentro do relacionamento deles, porque o Apollo principalmente queria envolver mais uma pessoa dentro do relacionamento deles, então meio que seria eu ia dizer relacionamento aberto, mas eu não sei se seria um relacionamento aberto, mas de qualquer forma eles queriam ter mais uma pessoa ali. O Apollo começou a se interessar por homens e, pelo que dá a entender, por a Daniela não querer ficar sem o Apollo, não querer perder esse relacionamento, ela acaba aceitando que eles comecem a envolver uma terceira pessoa. E aí a gente já vê que muito provável que o Apollo poderia ser uma pessoa bissexual, ou pelo menos aqui no filme eu acho que já fica até bem claro que ele se descobre um homem bissexual, eu acho. E aí é que tá, isso não fica tão claro, entendeu? Eles não conseguem explorar de fato sobre a sexualidade do Apollo, que eu acho que ia ser uma coisa bem legal da gente ver, e até acrescentar bastante aqui na história, acrescentar bastante no personagem, até porque a gente tem a questão do relacionamento dele com a Daniela, que aí também o que eu achei assim desnecessário, e uma parte que pra mim em muitos momentos ficou chata. Que o Apollo fica ali se envolvendo com o Victor nessa temporada. Aí a Daniela começa a se incomodar que o Apollo tá dando muita atenção pra outro cara e pra ela não. Sendo que a ideia de envolver uma terceira pessoa nesse relacionamento foi dela. E também, no começo do filme, ela estava se envolvendo com uma menina. Ela estava pegando uma menina e o Apollo estava só observando. Então eu fiquei assim, se você não queria que isso acontecesse, por que você aceitou, sabe, vocês começarem a se relacionar com mais de uma pessoa? Não foi, isso é uma coisa que eu olhei e falei, não entendo o que de fato está se passando na cabeça da Daniela, porque ela que meio que ela que aceitou isso, e aí ela começa a não gostar disso, mas ao mesmo tempo ela também fica se envolvendo com mais de uma pessoa além do Apollo. Não sei, ficou uma coisa meio confusa, e por isso que eu tô falando que eu acho que como o filme ele acaba sendo menor e eles querem manter o Ares e a Raquel como grandes protagonistas, eles acabam não conseguindo explorar de fato isso, de explorar de fato qual que era realmente o sentimento da Daniela referente a isso, referente ao Apollo querer ter mais uma pessoa no relacionamento deles, referente ao Apollo começar a sentir atração por homens, tudo isso que eu falei pra vocês. Pra mim, eles não conseguem explorar de fato tudo isso, e ficou alguns pontos dentro do relacionamento deles acaba ficando um pouco confuso. Tanto que eu nem lembro e eu nem reparei se o Apollo e a Daniela ficaram juntos, tá? Eu sei que o Apollo começou a se envolver com o Victor, depois ele viu que o Victor ainda tinha sentimentos pelo ex dele, e depois disso eu não sei o que aconteceu com o Apollo e Daniela. Então assim, eles nem um final certo tiveram. Falando de Artemis e Cláudia, eu gostei mais da história deles nesse terceiro filme, porque eu gostei mais assim, tem muito mais coisas que são fiéis ao livro. Então, por exemplo, a Cláudia parece grávida, apesar que eu achei, não sei, gente, não é aleatório, mas eu achei meio do nada, sabe? No filme anterior, eles ainda estavam com uma questão no relacionamento deles, porque o Artemis não tinha coragem de assumir a Cláudia como namorada dela pra família dele, pra todo mundo, simplesmente pelo fato de que ela era empregada deles, né? Ela trabalhava pra eles.
E aí ele não tem coragem de assumir ela. Ainda quando a mãe dele, ele humilha a Cláudia em vários momentos, gente. É por isso que eu não consigo gostar do Artemis. Por isso que o Artemis, pra mim, é o pior dos irmãos hidalgos. Porque, ele é apaixonado por ela e ele humilha ela, fazendo ela limpar o chão do negócio que ele derramou. Mano, pra mim só não dá o Artemis, mas tudo bem. Então, assim, a gente tem a Cláudia grávida nesse filme, que tem no livro também, só que pra mim no filme foi o que eu falei, aparece meio do nada aí, ó, acabou, coisa do que, gente? Inclusive, eu acho que tá errado contar a gente tempo aqui nesse filme, se a gente for parar pra pensar, porque o filme anterior se passou o quê? No verão? Eu não lembro que estação foi, gente. E aí, agora a Cláudia já aparece grávida de uns bons meses, então assim, eu acho que o tempo aí, não sei se foi contado certo dentro desse filme, não, mas tudo bem, a gente abraça. E eu queria até ver, inclusive eu queria ver essa parte da Cláudia grávida, porque é muito bonitinho ela com o Ares, sabe? O Ares se mostra, assim, realmente muito feliz em se tornar tio. Tio não, o padrinho, porque ele é convidado para ser padrinho da Hera. E é muito bonito, e uma coisa que eu queria ter visto mais nos filmes, inclusive, era justamente a relação do Ares e da Cláudia. Eu acho que tem um pedaço desse filme, uma cena em específico, que a gente até vê isso, mas isso não é tão mostrado quanto é no livro, sabe? Principalmente no segundo livro, a gente tem muito essa amizade, de fato, do Ares e da Cláudia, que é uma amizade muito bonita, uma amizade de irmãos, realmente, que o filme não mostra. E pra mim, uma coisa que o filme peca muito aqui na questão do Artemis e da Cláudia é não mostrar a relação deles, não mostrar como que eles conheceram, porque a Cláudia mora com eles desde criança, entendeu? Tem toda uma história, tem todo um background, tem toda uma questão de que o Artemis e a Cláudia são apaixonados desde criança. Então, nada disso foi mostrado no filme. E aí fica essa coisa que, não sei, gente, parece que falta. Eu que li o livro, parece que falta um pouco de contexto dentro do relacionamento do Artemis e da Cláudia. Mas eu gostei mais da história deles nesse terceiro filme. Apesar de que o Artemis continua sendo escroto, continua não gostando nem um pouco dele. E aí um ponto muito importante que envolve bastante a relação deles, que não foi, ou pelo menos pra mim, não foi bem mostrado, eles não conseguiram de fato mostrar tudo, é a questão de que eles estão perdendo a Alpha 3, né, que é a empresa da família dos Hidalgo, né, a empresa da família ali do Artemis, do Ares e do Apolo. A empresa deles está falindo, e eu fiquei assim, como que a empresa deles está falindo, sabe? Porque isso não foi abordado no filme anterior, em nenhum momento foi abordada a questão de, parece que a empresa está começando a perder dinheiro, parece que está acontecendo alguma coisa na empresa. Isso em momento nenhum foi abordado no segundo filme. E aí quando a gente entra nesse terceiro filme, do nada eles estão perdendo dinheiro, do nada a empresa está falindo, e eles precisam conseguir um bom contrato, uma boa parceria com a família da Vera, porque eles também têm uma empresa muito grande e muito importante. E aí eu fiquei meio assim, em que momento que isso aconteceu? Porque não foi, sabe, justamente isso, não foi abordado em nenhum momento que a empresa poderia estar começando a passar por dificuldades. Então, esse é um ponto que é importante dentro do relacionamento da Cláudia e do Artemis, porque quando a Hera nasce, o pai deles, o pai do Artemis, inclusive, fica falando ali pro Artemis que ele não pode ir ver a Nasce, não, quando a Cláudia acaba no hospital. O pai do... Meu Deus... A cabeça deu um nó. O pai do Artemis não quer que ele vá pro hospital ver a namorada dele por causa de questão de negócios, de que ele precisa continuar ali, porque, né, eles estão ali falando com os pais da Vera, que são clientes muito importantes. A gente sabe que o pai desses três aqui, dos Hidalgo, ele é escroto, entendeu? O senhor Hidalgo aqui, ele é escroto, a gente sabe disso. Então, esse é um ponto dentro da história deles, dentro da história da Cláudia e do Artemis, que pra mim faltou eles explicarem melhor o que aconteceu. O que aconteceu de fato com a empresa? Por que eles começaram a perder dinheiro? É uma coisa que já estava acontecendo? É uma coisa que eles estavam prevendo que ia acontecer? O que aconteceu? Entendeu? Faltou esse contexto pra mim dentro da história deles. Mas eu gostei mais do Artemis e da Cláudia nesse terceiro filme. Que inclusive eu adorei que eles pegaram do livro o apelido que a Cláudia deu pro Artemis, que a Cláudia no livro chama o Artemis de Iceberg.
e eles colocaram aqui no filme. E, gente, a Cláudia é maravilhosa, né? Porque a Cláudia dá umas ali na cara do Artemis em diversos momentos. Quando, por exemplo, ele pega e ele compra um apartamento gigantesco, né? Ele compra tudo bom do melhor, e ela olha e fala... Minha caixinha de som tá acabando a bateria. Ela olha pra ele e fala: quem foi que disse que a maneira como você foi criada é melhor do que a minha? Tipo, de onde você tirou isso? Ai, gente, a Cláudia é maravilhosa, eu gosto muito dela. Eu queria muito que a gente tivesse a história deles mais bem explorada dentro dos filmes, sabe? Que eles tivessem mostrado mais, porque ela é uma pessoa maravilhosa. E por último, o mais importante desse filme todo, desse balaio de gato, que é o que a gente de fato queria ver, vamos falar de Ares e Raquel, que eu tenho que falar pra vocês que eu gostei mais da história deles nesse terceiro filme do que o que a gente teve no segundo, exceto a parte do Ares tá tendo uma atitude super escrota de estar em relacionamento com a Vera e ficar traindo a Vera com a Raquel. Eu tinha certeza absoluta que o Ares ia estar traindo a Vera nesse terceiro filme. Eu sabia que isso ia acontecer. Pelo trailer, quando eu vi o trailer, eu olhei e falei, meu, eles vão estar traindo, ou eles vão estar traindo Gregory, ou eles vão estar traindo a Vera. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. De fato, isso aconteceu. Eu tinha certeza disso. Que, inclusive, foi uma coisa que eu não gostei, porque eu acho muito escroto isso, sabe? Pô, se ele não queria mais ficar com a Vera, fala pra ela que ele não queria. E a Vera também não queria ficar com a Artemis, porque a Vera também tinha um relacionamento com Diego, não é? Ela também queria ficar com outro cara. Então, tipo assim, por que vocês estão juntos? E aí vem de novo uma pressão da questão da família deles, do porquê a família da Vera é muito importante pra empresa da família do Ares. E aí eles ficam juntos porque senão a família, porque eles sabem que a família não iria aprovar as pessoas com quem eles de fato queriam ficar, que é a Raquel e o Diego. E eles ficam nesse negócio de um trair o outro, que eu acho super escroto isso. Não achei nada legal. Mas se a gente tirar essa parte da história, né, não considerando isso, eu gosto muito mais da história do Ares e da Raquel aqui nesse terceiro filme, porque eu acho que é um negócio mais dinâmico, entendeu? Eu acho que acontece mais coisa. E pra mim, o pior dentro disso, o pior do Ares tá meio que fazendo a Raquel e a Vera de trouxa, vamos falar assim, é que a Raquel aceita, porque a Raquel sabe que ele tá com a Vera, e mesmo assim ela aceita essa segunda opção dele. Gente, isso é uma parte escrota, eu sei disso. E eu não consigo aceitar, principalmente por ter lido os livros, porque eu sei que nos livros isso é muito diferente. Então eu não consigo aceitar essa parte aqui da história, sabe? Eu não consigo, não dá. Dentro disso tudo, a gente tem a Ana, que é a namorada do Gregory e era apaixonada pelo Yoshi. Assim, ela já era insuportável no primeiro filme, ou no segundo filme, né, que foi quando ela apareceu. Ela já era insuportável ali, porque ela passa o filme inteiro atrás do Yoshi, falando pro Yoshi que o Yoshi queria se transar com ela, sendo que o Yoshi não queria, entendeu? Ele podia até, vamos fazer, ele tava até tendo um negócio ali, um negocinho a mais, sentindo um negocinho a mais por ela. Mas ele não queria, e assim, ela fica meio que em cima dele o filme inteiro, meio que quase obrigando ele a fazer isso com ela, né, a ter relações com ela, enfim. Um negócio muito chato, um negócio também escroto que a Ana faz com ele, então a Ana já é uma personagem insuportável. Aí, nesse terceiro filme, o negócio piora, porque a gente vê que ela provavelmente tá com uma depressão, porque ela tá tendo que tomar remédio pra isso, e aí ela fica... Durante quase o filme inteiro, ela fica meio que tentando achar alguma coisa, tentando achar motivos, tentando achar algo que ela consiga, eu ia falar, prejudicar a Raquel. Achei a palavra. Ela fica o filme todo tentando achar alguma coisa para prejudicar a Raquel. Tanto que na noite lá de Natal, ela vai no quarto da Raquel e acha as fotos do Ares, da Raquel com o Ares. Tipo assim, mano, o que você tem a ver com isso? Ela não tem nada a ver com isso. Sabe, nada, a Ana não tinha nem que meter o bedelho ali. E além disso, ela quase mata a Raquel durante o filme, porque ela que dá pra Raquel a bebida alcoólica com os remédios que ela tava tomando pra depressão e dá pra Raquel tomar. Ela quase faz a Raquel ter uma overdose. Eu gosto, um único momento que eu gostei da Ana foi quando ela foi lá na loja de brinquedos, que ela viu que a Raquel tava se envolvendo com o Ares, mesmo o Ares estando com a Vera, e aí que a Ana fala pra ela, você vai ficar mesmo aceitando isso, né? Basicamente isso que ela fala, você vai ficar aceitando ser uma segunda opção dele, você vai ficar aceitando ele ficar te escondendo das pessoas, vocês terem que ter um relacionamento escondido, você merece mais do que isso.
esse foi um ponto que eu gostei muito da Ana. Foi um momento que eu, de fato, gostei bastante dela. Eu olhei e falei, realmente, alguém tinha que falar alguma coisa ali pra Raquel, porque o negócio ali não tava legal, entendeu? Ela não tava num relacionamento legal ali com o Ares, não, confesso pra vocês. Apesar de ser apaixonada pelo Ares, aquela situação ali não tava legal pra nenhum dos dois. Mas, tirando isso, a Ana é uma personagem insuportável, gente. Não sei pra que colocaram ela nesse raio dessa história, que é só pra gente passar raiva realmente com ela. E eu gosto, então, da história do Ares e da Raquel, eu gosto bastante do final. Eu acho que a gente tem um final legal pra história deles também. Que ainda bem que eles ficaram juntos, porque eu tinha visto o Julio Penha falar que a gente ia ter um final que ninguém esperava. Mas eu só tava esperando, então, que pelo menos eles acabassem juntos, entendeu? Que o Ares e a Raquel realmente ficassem juntos. E eles ficam, eu acho muito legal. Eu gosto, inclusive, de ver depois, né, quando se passam... Quando tem esse pulo de 5 anos, e aí eles estão na faculdade, morando juntos, a gente tem o Ares de óculos, ai gente, eu gosto. É que eu tenho um crush do Julio Penha muito grande, então assim, qualquer coisa com ele ali, qualquer coisa diferente nele, eu já gosto. E aí a gente tem eles morando juntos, gostei muito inclusive de no final a gente ver a relação do Ares com a Hera, porque é a afilhada dele, e essa relação é muito legal no livro, é pouquinho que a gente tem isso no livro, mas é muito legal de ver, e a única coisa que eu sinto falta aqui dentro dos filmes mesmo, referente ao Ares, além de tirarem essas coisas escrotas que o Ares faz, a gente tem um Ares um pouco mais brincalhão, sabe? Porque no livro o Ares, ele é um pouco mais brincalhão, sabe? Principalmente quando nasce a Hera, e enfim. Então eu só sinto um pouco de falta de ter esse lado mais divertido do Ares dentro do filme também. Eu acho escrotas as coisas que o Ares fez, mas eu acho também que meio que era o que eles precisavam pra poder fazer o filme ter alguma dinâmica, entendeu? Pra ter história pro filme acontecer, porque senão a gente realmente não ia ter o que pôr e não ia ter o que fazer, que foi o que aconteceu no segundo filme, que eles acabaram inventando uma história e acabaram fazendo uma coisa que pra mim só não deu. Entendeu? Pra mim só não deu o segundo filme realmente. E eu acho que aquele segundo filme ele nem precisava existir. Porque vocês veem, nesse terceiro do que a gente tem do segundo, são só alguns personagens. Porque o resto... Por que você viu o segundo filme inteiro? Apenas pra matar o Yoshi. Que é uma coisa que não precisava ter acontecido. Sabe? Então o segundo filme pra mim podia ser descartado. Falei, eu não gosto da questão do Ares e da Raquel tá traindo ali a Vera, mas ao mesmo tempo a gente precisava disso pra ter alguma história, pra ter alguma coisa acontecendo. Então eu acabo gostando um pouco mais do que a gente tem nesse terceiro filme do que no segundo. O último ponto que eu queria mencionar sobre Olhos nos Olhos é que eu acho que esse filme ele podia ter sido lançado no final de 2023, porque grande parte do filme se passa ali durante as festas de fim de ano, então durante Natal, durante o Ano Novo, a virada pra 2024, e eu acho que como o filme já estava gravado, porque quando o segundo filme saiu, eles já lançaram o terceiro, eu acho que o filme podia ter sido lançado ali no final de 2023, sabe? Podia ter sido um filme de final de ano, por exemplo. Um filme ali lançado na época do Natal, eu acho que ia ser legal, ia ser até meio que gostoso da gente assistir, sabe? Ali na mesma época. Mas, no geral, eu gosto de Através da Minha Janela, Olhos nos Olhos. Pelo menos eles não fizeram tanta cagada quanto eles fizeram no segundo. Pra mim, o melhor filme dessa trilogia ainda é o primeiro, apesar de também ter algumas coisas ali que só Jesus na causa, mas o primeiro filme ainda acaba sendo melhor do que todos os outros, mas esse terceiro não é tão ruim assim, e eu acho que eles conseguem trazer uma história que traz um bom desfecho pro relacionamento aí, pro romance de Ares e Raquel, e eu fiquei feliz aí com esse final, sabe? Gostei do que a gente teve. Se você assistiu Através da Minha Janela, Olhos nos Olhos, conta pra mim nos comentários o que você achou, vamos conversar mais sobre, quero saber o que vocês acharam do final aí da história do Ares e da Raquel. A gente ainda tem bastante coisa pra comentar por aqui durante esse ano, a gente ainda tem Assim que Acaba pra ser lançado nos cinemas, que vai ter vídeo pra vocês aqui com certeza, e outros filmes, outras séries que ainda vão chegar na Netflix durante 2024 também. Então, pra você não perder mais nada, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica, você não perde mais nada do mundo de cultura pop. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar, e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo, e até o próximo. Você já sofreu com Ares uma vez. Depende de você querer passar por isso de novo. Eu não tô dizendo que isso é fácil, mas você tem que se decidir.